Galerinha, boa noite. Hoje nossa aula vai ser uma resolução de algumas questões aí, estilo Enem 2021, né? 2000. Vamos lá, nossa primeira questãozinha, ela fala aí de que, vamos ver? É o seguinte, né? Em virtude de variações de temperatura e o aquecimento, em virtude de variação de temperatura e o aquecimento e resfriamento, os materiais alteram suas dimensões. Galerinha, o que é isso quando se fala disso aí? Variou temperatura, se variou a temperatura, vai ocorrer um aumento das dimensões. Isto é dilatação, hein? Isso aí é a ideia de dilatação. Então nós estamos falando de dilatação, tá? Em pontes, por exemplo, são colocadas juntas de, ó, o nome lá, de dilatação, para que ocorra a deformação dos materiais com a variação do comprimento, da construção. Então vamos ver o que ele pede aí, ó. A questão é a seguinte: considerando o coeficiente de dilatação linear do concreto igual, esse é o coeficiente, a cada 100 metros de comprimento da ponte, ao sofrer uma variação de temperatura de quanto? 20 graus Celsius, da manhã para a tarde, irá dilatar o quê? Ele quer saber o quanto que isso irá dilatar, né, gente? O microfone tá desligado. O microfone está desligado. Vou ligar. Espera aí. Ah, o microfone estava desligado. Eu não estava vendo aqui. Então a questãozinha, gente, é uma questão, voltando aqui rapidinho, só pra gente. Nós estávamos lendo aí a questão, né? A questão ela fala de uma dilatação, né? Ela fala da dilatação térmica, cujo coeficiente é alfa igual a 7 vezes 10 a menos 6 e a cada comprimento. Vamos aqui vamos para nossa resolução. Galera, resolução, nossos dados. O que ele quer dizer? Que ele tem um coeficiente de 7 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. O comprimento inicial é 100 metros e a variação de temperatura é 20 graus Celsius. Isso foi dado toda a questão. A questão ela nos informou essa situação aí, tá? Então o que nós vamos fazer? O assunto em questão é dilatação. O nosso assuntinho em questão vai ser a dilatação. Então, o que nós temos de dilatação? A dilatação linear ela é expressa com a dilatação, deixa eu chegar aqui um pouquinho para vocês. A dilatação, que é o ΔL, é igual ao comprimento inicial, o coeficiente de dilatação, a variação de temperatura. Ele me deu todas essas informações. Olha lá. Comprimento inicial, 100 metros, está aqui. Coeficiente de dilatação, 7 vezes 10 a menos 6. Variação de temperatura, 20 graus. Galera, 10 a menos 1 com Celsius aqui, ó. Celsius a menos 1 com Celsius, eu posso cortar, tá? Isso vai dar 1, né? Então a minha resposta final vai ter metros aí. Agora vamos rapidinho aí, o que eu fiz aí? 100 vezes 200 é 2.000. 2.000 vezes 7 é 14.000. Isso quer dizer que o nosso ΔL, eu não tenho um ΔL aqui, mas você vai dar isso aqui 14.000. 14.000 em notação científica vai ficar 1,4 vezes 10 a menos 4. Olha o que apareceu aqui, 10 a menos 2. Mais 4 com menos 6 é menos 2. Lembrando que esse valorzinho aqui de 10 a menos 2, gente, esse valor de 10 a menos 2 quer dizer centímetros, que é a resposta que ele quer em centímetros, né? Tá tudo lá em centímetros.
Isso vai ficar com 1,4 vezes 10, ó. Isso aqui quer dizer o quê? 10 a menos 2 quer dizer centímetros. A resposta é 1,4 centímetros. Resposta do gabarito. Nossa letra qual, gente? Letra B. Nossa letra B, né? Então, ó, a questão que ele me chamou a atenção foi essa. Ele quer saber, ele falou de dilatação. Quando ocorre a dilatação? Quando ocorre a variação de temperatura. Não esqueça disso. Ocorreu a variação de temperatura, ocorre a nossa dilatação. Vamos para a próxima aí. Uma próxima questão de um assunto também muito recorrente, tá, galera? De um assunto muito recorrente, que é a ideia de máquinas térmicas, tá? As máquinas térmicas. Vamos ver essa questão? É um escritório de patentes analisa 3 máquinas térmicas reais que trabalham em um ciclo termodinâmico. Os dados sobre o calor rejeitado para a fonte fria e o trabalho produzido pela máquina térmica, ambos expressos em joules, encontra-se na tabela. Tomando sempre as temperaturas dos reservatórios das fontes quentes e fria da máquina como 300 Kelvin, fonte quente, e 900 Kelvin, fonte quente, e 300 Kelvin, fonte fria. Após a análise da tabela, podemos concluir. Epa! Que assunto que é esse, professor? Na resolução, o assunto, o que ele deu? Temperatura da fonte quente, 900. Temperatura da fonte fria, 300. E o assunto disso é rendimento. Tá? Não esqueça, máquina térmica, as máquinas térmicas, nós vamos calcular o seu rendimento, certo? Um rendimento. E aí, quando se fala um rendimento máximo, eu levo em conta o quê? Rendimento, eu vou até aumentar aqui para vocês chegarem aqui e ver melhor essa ideia. O rendimento nada mais, nada menos, é 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Nós temos isso, que é o nosso rendimento máximo. 1 menos 300 fonte fria, temperatura fonte fria, sobre a temperatura fonte quente, 900. Corto esses dois zeros com esses dois zeros. Simplifico por 1. Por 1 não. Vamos simplificar por 3. Por 3 vai ficar 1. Diminuir aqui um pouquinho. Vai ficar 1. Simplificando lá por 3, vai ficar 3, né, gente? Vai ficar 3, né? Então, simplifiquei, ficou 3, 1/3. Gente, 1/3 é 0,33 menos 1. Isso dá um rendimento de aproximadamente 67%. Dá 0,67 em porcentagem. Isso é nosso rendimento o quê? Máximo. Vamos lá calcular o rendimento iniciais. No início aí, nossos iniciais. Como eu tenho 3 situações, galera, máquinas térmicas é aquela ideia, a energia não se cria, sempre se transforma. A energia, o calor rejeitado é da fonte fria. O trabalho é o produzido e a soma dos dois é a fonte quente. O calor da fonte quente. Tudo bem? Então, como é que eu vou calcular o rendimento inicial? Nesse caso, eu vou usar o calor. Então, o rendimento inicial, nada mais, nada menos, vai ser o calor da fonte fria
menos, ou 1 menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Lembrando que o calor da fonte quente é a soma do calor rejeitado mais o trabalho. Então vai ficar assim, ó. Se a gente começar a resolver aqui, nós vamos resolver isso, vai ficar assim. 1 menos 1 sobre 40. Por que 40, professor? Só para a gente entender. 40 é o calor rejeitado. 40, deixa eu chegar mais aqui para vocês. 40 é o calor rejeitado, que é o calor da fonte fria. Que é o calor da fonte quente? A soma dos dois, 40 mais 60. 40 dividido por 100, isso é 0,4. 0,4 equivale a quantos por cento, gente? Isso vai dar quantos por cento? Ou vai dar 0,4. 1 menos 0,4, isso vai dar 60%. Vou calcular isso para os dois, ó. Já vou colocar aqui os dois para vocês entenderem o que eu fiz. Só para a gente chamar a atenção lá, ó. Rendimento B. 1 menos 15, que é o rejeito, o calor da fonte fria. O calor da fonte quente é a soma dos dois, 15 mais 30, 45. 15 dividido por 45 é 1/3. Isso é 0,33. 1 menos 0,33. Rendimento de B é aproximadamente 67%. Mesma coisa. Rendimento C, 1 menos 8, que é a fonte fria, o calor rejeitado. Dividido, fonte quente, 8 mais 12, 20. 1 dá 40, 0,4. 1 menos 0,4, 0,6, que é 60%. Beleza. Já tiramos essas informações. Então vamos lá ler. O rendimento da máquina A e C, ó, máquina A e C. Ele está querendo dizer o rendimento da máquina A e C. São os mesmos para as quaisquer temperaturas da fonte quente e fonte fria. Epa, A 60%, C 60%. É verdadeiro isso, hein? Letra A. Vamos ver as demais. Letra B. Letra B. A máquina A, B e C obedece à segunda lei da termodinâmica. Não. Ela obedece à primeira lei da termodinâmica. C. Se o calor rejeitado das três situações for dobrado e se for mantida a mesma produção de trabalho, a máquina A representará rendimento superior aos das máquinas B e C. Olha o que ele falou. Se o calor rejeitado das três máquinas for dobrado, vai ficar o mesmo rendimento? Não, né? Se dobrar, vai tudo para 40, isso vai mudar. Letra D. O rendimento máximo, de acordo com uma máquina de Carnot, vale 55%. Quanto for o rendimento nosso máximo? 67. Então, ó, a C está fora, a B está fora, a B também tá, a B está fora, a D também está fora. Letra E. Letra E. O rendimento das máquinas A, B e C são sempre os mesmos, quaisquer temperatura da fonte quente e fonte fria? Não. Isso depende da temperatura. Então a resposta nossa é realmente a nossa letra A. Realmente a nossa letra A. Beleza? Os rendimentos das máquinas A e C são iguais. Os rendimentos são iguais, né? Mais uma questãozinha aí bem interessante, bem trabalhosinha, mas bem interessante, né?
Questão de número 2. Vamos aí para a questão de número 3. Deixa eu buscar ela aqui. Ela está aqui, ó. Olha lá. Uma minúscula bolha de ar sobe até a superfície de um lago. O volume dessa bolha, ao atingir a superfície do lago, corresponde a uma variação de 50% do seu volume em relação ao volume que tinha quanto no início do movimento de subida. Considerando a pressão atmosférica como sendo 10 a quinta Pascal, a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico, assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida pela bolha durante esse movimento, se não houver variação de temperatura significativa durante a subida. Galera, vamos tirar as informações? Nossa resolução, o que nós temos? Dados. Pressão 10 a quinta Pascal, gravidade 10, densidade da água 1 grama por centímetro cúbico. Lembrando que nós estamos falando de uma transformação estamos falando de transformações gasosas. Quando se fala de transformações gasosas, nós vamos levar em conta a lei geral dos gases. E nesse caso, a transformação é isotérmica. Então vamos lá para a resolução nossa. Vamos ver aqui, ó, nossa resolução. Vamos imaginar que eu tenho aqui, considere um gás ideal sendo um processo isotérmico. O que é um processo isotérmico, professor? Utilizando a equação geral, o processo isotérmico é quando ocorre sobre a mesma temperatura. Então, as temperaturas são iguais. Se ocorre sobre a mesma temperatura, a pressão e o volume são inversamente proporcionais, tá? A pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então eu tenho a seguinte situação. A pressão inicial é vezes o volume inicial, é o que eu não tenho, é igual a 10 a quinta, que é a pressão atmosférica na superfície do lago, mais o volume que aumentou 50%. Isso quer dizer que a pressão inicial é 1,5 vezes 10 a quinta Pascal. Não precisava tudo isso, né? Se o volume aumentou 50%, quer dizer que a pressão tinha diminuído 50%. Então, antes ele era 1,5. Detalhe, quando ocorre essa variação de pressão, nós vamos ter aí, o que nós temos aí? Nós vamos usar a lei de Steve. O que é a lei de Steve? Fala que a pressão depende da altura do líquido. Então é assim, a lei de Steve é essa aqui, ó. A pressão inicial é igual à densidade, a gravidade, a altura, mais a pressão atmosférica. Gente, isolando a altura, a pressão atmosférica está somando, passo para lá, subtraindo, a densidade e a gravidade está multiplicando, passo dividindo. Então a altura é igual à pressão inicial menos a pressão atmosférica. Dividido por quê? Pela densidade e gravidade. Substituindo essa situação, nós temos pressão inicial 1,5 vezes 10 a quinta. Pressão, eu estou adotando o inverso, né, gente? O início é onde que ele surgiu. O fundo onde que ele estava, a pressão 1,1 vezes 10 a quinta. Densidade da água, aqui está em gramas por centímetro cúbico. Transformando em quilo por metro cúbico, ou quilo por metro cúbico, basta multiplicar por 10 a terceira. 10 a terceira vezes 10, isso que é fácil, ó. 1,5 menos 1, 0,5.
vezes 10 a quinta. Aqui dá 10 a quarta, conserva a base e subtrai expoentes. Vai dar 10. 0,5 vezes 10 é 5. Quer dizer que nossa altura, aí, a nossa altura real aí vai ser quanto? 5 metros. Resposta, nossa letra C. Deixa eu chegar aqui, ó. Resposta da nossa questão. Nossa letra qual, gente? Letra C. Deixa eu arrumar um negócio aqui. Nossa letra C, galerinha. Bem interessante essa questão. Mais uma aí, né? Outra questão de hidrostática, que é muito comum no Enem, essas questões de hidrostática, o teorema de Steve, tá? Dê uma olhada nesses teoremas, que é bem interessante. Vamos lá? Olha aí, a pressão depende da altura em uma coluna de líquido, também conhecida como pressão hidrostática. Vamos ver. Em um tubo transparente em forma de U, contendo água, verteu-se em uma de suas extremidades uma dada quantidade de líquido não imersível em água, quer dizer que não se misturam. Considere a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. A figura mostra a forma como ficará distribuído a água e o líquido em cinza após o equilíbrio. Qual é aproximadamente o valor da densidade do líquido em gramas por centímetro cúbico? Vamos para a nossa resolução. Dentro da nossa resolução nós temos nossos dados. Ele só trouxe de dado o quê? Que a água é 1 grama por centímetro cúbico. Tá bom. Galera, eu preciso entender que é o seguinte, que para os pontos A e B, olha comigo, para os pontos A e B indicados no desenho abaixo, as pressões hidrostáticas são iguais, logo a pressão de A é igual à pressão de B. Por que são iguais? Vou te explicar. Se a gente olhar para esse desenho aqui, eu vou até aumentar ele para a gente ver isso aqui. Eu olhando para esse desenho, eu tenho aí que aqui é o meu ponto A e aqui é o meu ponto B. Se eu observar isso, ponto A e ponto B. Galera, eles estão no mesmo líquido e a mesma profundidade. Se a gente pegar isso aqui, ó, e colocar aqui uma linhazinha, eles estão à mesma profundidade. Isso quer dizer que as pressões são iguais. Então, em um mesmo líquido, a uma mesma profundidade, as pressões são iguais. Então, essa frase, ele me disse aí, ó, a pressão, deixa eu diminuir aqui um pouco, a pressão de A é não usei o D aqui, não usei uma letra grega, mas é a densidade. É a densidade do líquido A gravidade e a altura. A pressão em B é a densidade do líquido B, a gravidade e a altura. Então, se são iguais, olha aí. Densidade, gravidade e altura do líquido A é igual a densidade vezes a gravidade e a altura do líquido B. Gravidade, gravidade eu posso cortar. Então, ficou o quê? Rapidinho. Como eu quero a densidade do líquido qual?
O que foi colocado é o líquido B, a altura está multiplicando, passa dividindo. Então, a densidade do líquido B é igual à densidade do líquido A vezes a altura de A dividido pela altura de B. Fácil. Densidade do líquido A é a água, é 1. A altura de B, 6 centímetros. Ou a altura de A, 6 centímetros. E a altura de B, 9 centímetros. Calculando, isso vai dar 0,67 gramas por centímetro cúbico. O valor mais aproximado. Nossa alternativa, letra qual? Letra D. Galera, um assunto muito recorrente aí no Enem, hein? A ideia de hidrostática, tá? Lembre que sobre a mesma altura em um mesmo líquido, as pressões são iguais. Ou melhor, em um mesmo nível, em um mesmo líquido, as pressões são o que, gente? Iguais. As nossas pressõezinhas são iguais, né? De próxima questão. Gravitação. Essa questão é linda, porque ela traz até a teoria, né? A teoria aí. Muito legal essa questão, muito interessante. Seguinte. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior em tamanho no sistema solar. Hoje, são conhecidos mais de 60 satélites naturais de Saturno, sendo que o mais dele, Titã, está a uma distância média de 1.200.000 quilômetros de Saturno, em um período de translação de aproximadamente 16 dias terrestres ao redor do planeta. Translação é o tempo necessário para dar uma volta, né? Rotação é girar no próprio eixo, não esqueça disso. Teles é outro dos maiores satélites de Saturno e está a uma distância média de Saturno de 30.000 quilômetros. Considere, chamar atenção disso, gente. Primeira lei de Kepler. Eu vou até aumentar para a gente falar. Quando se fala de gravitação, basicamente, nós vamos falar das leis de Kepler. A primeira lei de Kepler é conhecida como lei das órbitas. O que ele fala na lei das órbitas? Que o Sol, lembre disso, o Sol está em um dos focos e o planeta faz a translação em forma de elipse. Então, a elipse contém dois focos e o planeta gira em torno do Sol em forma de elipse, não circular, hein? De forma de elipse. Beleza. A segunda lei é conhecida como lei das áreas. Como assim? Ele fala assim: se eu pegar um vetor imaginário que sai do Sol até o planeta, esse vetor aqui imaginário, ó, e ele sai varrendo, ó, ele sai varrendo em um determinado tempo, ele vai varrer uma área. Esse vetor varreu uma área 1. Mas se ele pegar um vetor oposto a esse, um outro vetor, né? Esse outro vetor, e varrer da mesma forma, ou melhor, no mesmo tempo lá, ó, e varrer no mesmo tempo aqui, ó, gente, esse mesmo tempo aqui foi gasto aqui, ó. Quer dizer que eles vão varrer áreas iguais. A área é proporcional, né, ao tempo. Essa é a lei das áreas. E por último, a lei dos períodos, né? Terceira lei de Kepler, conhecida como lei dos períodos. Ele fala que se eu pegar a distância
aféreo, ou do periélio, somar com a distância do aféreo e dividir por 2, eu tenho uma média. E se eu tenho uma média, esse é o raio aí. E que esse raio ao cubo é diretamente proporcional ao período ao quadrado. Isso é uma constante, hein? O raio ao cubo é diretamente proporcional ao período ao quadrado. Isso sempre é uma constante do planeta em questão. E aí ele me fala o quê? A questão vem aí e fala o seguinte: o período aproximado de translação de Teles ao redor de Saturno em dias terrestres é... Opa, ele quer saber isso. Então vamos para a nossa questão. Nossa questão, vamos ver os dados aqui mais para a resolução, né? Nossa resolução é... os dados foi... O raio do primeiro planeta, 1.200.000 quilômetros. Vou fazer a notação científica disso, hein, galera? Fazer a notação científica, a vírgula está aqui. Vou parar com a vírgula aqui, ó. Então, vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso é 12 vezes 10 à quinta. Esse 10 à quinta é a notação científica. Vou pegar lá o raio 3 também. Vou fazer a mesma notação científica, hein? A vírgula estava aqui, vai parar aqui. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então isso também vai ficar igual a 3 vezes 10 a quanto? A quinta. Esse 10 a quinta é a notação. E o período foi de quanto? 16 dias. Ótimo. Período de quanto, gente? 16 dias. Então vamos aplicar a terceira lei, que fala que é a lei dos períodos, né? Ele falou que os períodos e os raios são diretamente, um é ao quadrado e outro é ao cubo. Tá aqui, ó, essa equaçãozinha. Os períodos são diretamente proporcionais ao quadrado. O período ao quadrado é diretamente proporcional ao raio ao cubo. Período 2 eu não tenho, período 1 eu tenho, que é 16 dias. O raio 2 eu tenho, que é 3 vezes 10 à quinta. O raio 1 é 12 vezes 10 à quinta. Substituir. Logo, eu vou fazer isso. 10 à quinta com 10 à quinta eu corto. Simplificando por 3, vai ficar 1. Simplificando por 3, vai ficar 4. Né? Então, 1/4 é igual t ao quadrado, 16 ao quadrado, 256. 1 ao cubo, 4 ao cubo. Gente, 256. 1 ao cubo é 1, vezes 256. 4 ao quadrado, ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 64. Então, T2 ao quadrado é 256 dividido por 64. Isso é 4. Tirando a raiz, qual é o período desse planeta? O período desse né, satélite em torno de Saturno é 2 dias terrestres. Vão ser quantos dias terrestres, gente? 2 dias terrestres. É uma questãozinha bem interessante que fala de gravitação, fala da lei de Kepler. Vamos voltar lá só para a gente ver qual é a nossa alternativa. Olhando aí nossa alternativa vai ser a nossa letra B. Nossa letra B. B, galera, nossa letra B. Na sequência, vocês precisam ficar muito atentos a essas questões que vão aparecer aí na prova do Enem. Quando se fala de prova do Enem, nós precisamos ficar atentos a o seguinte,
que pode parecer que é um assunto de química, pode parecer que é um assunto de biologia. Fique atentos a essa ideia aí, tá? Então, o que eu vou fazer aí é o seguinte. Quando se tem essas questões aí, nós precisamos ficar bastante atento a quando se fala dessas questões, porque ela pode causar alguns problemas e você se confundir. Então vou chegar aqui para vocês, bem aqui. Olha lá. A água é uma molécula polar. Gente, quando fala polar, é porque ela vai ficar polarizada. Ou seja, embora tenha carga elétrica total nula, há uma separação entre as cargas de mesma molécula devido à diferença de eletronegatividade entre o átomo de oxigênio e os átomos de hidrogênio, conforme mostra a figura. É justamente por isso que ela tem aí as pontes de hidrogênio, positivo, positivo, repulsão, ela tende a abrir, né? Com base nisso, um aluno resolveu realizar o seguinte experimento. Quando uma torneira de água está gotejando, colocou-se um bastão de vidro previamente atritado em um pano de lã próximo à trajetória das gotas. Galera, quando eu atrito materiais diferentes, os elementos atritados vão ficar o quê? Carregados, tá? Os elementos atritados vão ficar carregados. Então vamos lá. Letra A. Letra A. O que eu tenho na letra A? As gotas de água são repelidas pelo bastão devido às cargas positivas provenientes do atrito com pano. Repelida pode ser a letra A, hein? Letra B. As gotas de água são atraídas pelo bastão, quaisquer que sejam as cargas adquiridas no atrito do plano. Pode ser. Letra C. As gotas de água não serão nem atraídas nem repelidas pelo bastão, pois as moléculas polares sofrem apenas, rotação e não forças resultantes. Não, gente, ela fica carregada, não pode ser essa. D. As gotas de água podem ser atritadas ou repelidas, ou podem ser atraídas ou repelidas pelo bastão. Depende das suas cargas ao deixar a torneira. Depende da carga que ela deixa a torneira ou do bastão. Está errado. Está errado, né? As gotas de água não serão nem atraídas nem repelidas pelo bastão, pois o atrito do vidro com a lã não gera carga elétrica. Gente, o atrito gera carga elétrica. Agora, eu não sei qual carga que gera, então a resposta minha vai ser a letra B, porque eu não sei qual gera. Então, se eu não sei qual gera, ela pode ficar tanto positivo quanto negativo. Mesmo assim, ela vai atrair a gota d'água, tá? Mesmo assim, ela vai atrair a gota d'água. É a nossa resposta, letra B, né? Nossa resposta, letra B. Vocês perceberam que essa questão, ela faz uma confusão aí em relação à química, né? Você pode pensar que é uma questão de química. A nossa próxima questão, e última de hoje, ela também faz uma analogia para a gente pensar que ela é uma questão de biologia, viu? Toma cuidado. Vamos ver? Na ciência, muitas vezes inicia o estudo de um problema fazendo uma aproximação simplificada.
Um desses casos é o estudo do comportamento da membrana celular devido à distribuição do excesso de íons positivos e negativos em torno dela. A figura mostra a visão geral de uma célula e a analogia entre o modelo biológico e o modelo físico, o qual corresponde às duas placas planas e paralelas eletrizadas com cargas elétricas de tipo oposto. Então tem aí, né? Galerinha, só para a gente não esquecer, o positivo afasta e o negativo aproxima. O positivo afasta e o negativo aproxima. Parece uma questão de biologia, mas a resolução toda vai ser física. Então, o campo elétrico é do positivo e negativo. Nesse caso, de dentro ou de fora para dentro, ou melhor, para dentro da célula, né? O campo elétrico é para dentro da célula. Com base no modelo físico, considere que o campo elétrico no interior da membrana celular tem sentido para onde? Para fora da célula? Não. Para dentro da célula? Sim. Para dentro da célula? Sim. Para fora da célula? Não. Para dentro da célula? Sim. Opa, eu tenho 3 dentro da célula. Agora, vamos pensar numa coisa. Como ele falou de campo elétrico, isso quer dizer que esse campo elétrico é constante. Então, essas linhas aqui são constantes. Então, ela não pode ser nem crescente nem decrescente. Com intensidade crescente de fora para dentro. Não. Com intensidade crescente. Não. Com intensidade constante. Opa, aqui a nossa alternativa correta. Ele é constante. Aí já é uma questão que aparentava ser uma questão de quem, gente? Uma questãozinha de química, biologia, né? Galera que está presente aí, digite aí Enem para a sua chamada, tá? Galera que está presente, digite Enem para a sua chamada, certo?